Boa tarde, pessoal. Essa é a nossa primeira aula, né, gente? Só relembrando aí que a primeira e a segunda aula serão nesse formato, tá? Online. Somente essas duas aulas serão nesse formato, por uma particularidade minha, tá? E vocês não serão prejudicados com isso, porque as aulas estão gravadas. E a primeira coisa que a gente vai fazer, né, quando eu retornar na semana que vem presencialmente, é tirar as dúvidas que vocês tiverem em relação a essa disciplina, em relação a essas duas aulas, né? Mas, para vocês terem dúvida, é necessário que vocês assistam as aulas, tá? Então, eu peço, né, para vocês assistirem essas duas aulas, fazerem os exercícios, porque é conteúdo dado, tá? A gente não vai voltar nesse conteúdo depois. Eu vou tirar as dúvidas, mas voltar nessas aulas, não, ok? Então, reservem um tempinho aí, né? O tempinho que estava previsto para vocês estarem presencialmente nas aulas, reservem para assistir a essas aulas, tá? Bom, as duas primeiras aulas na verdade, são 3 aulas de revisão matemática, tá? Por quê? Porque essa disciplina a gente aplica muito a matemática, né? Então, a gente vai relembrar conceitos que vocês já aprenderam lá no ensino fundamental, mas que é importante a gente relembrar aqui, porque vai ter aplicabilidade ao longo da disciplina, tá bom? Então, vamos lá. Bom, só relembrando aqui, né, gente? Vocês já conhecem, né, essas regrinhas, né? Mas quando a gente tem multiplicação e divisão, né, de números inteiros, né, que tem sinais positivos e negativos. Quando a gente multiplica dois números de sinais positivos, o resultado também tem um sinal positivo. Multiplicação de positivo com negativo ou negativo com positivo, como resultado a gente tem um sinal negativo. E multiplicação de dois números de sinais negativos, a gente tem como resultado um sinal positivo, certo? E na divisão, a divisão funciona da mesma maneira, né? Divisão de dois números positivos, como resultado, um número positivo. Divisão de um número positivo por um negativo, ou de um negativo por um positivo, resultado negativo. E divisão de dois números negativos, a gente tem como resultado um número positivo. Gente, então é fácil, né, essa regrinha, né? Só relembrando, né? Quando a gente multiplica ou divide sinais de mesmo sinal, ambos positivos ou ambos negativos, como resultado a gente tem um número positivo. Se um dos sinais é trocado, se a gente tem um positivo e um negativo, como resultado a gente vai ter um sinal negativo, ok? Bom, em relação a prioridades, quando a gente tem uma equação matemática para resolver, a gente tem prioridades, né, de sinais. O que a gente resolve primeiro? Parênteses, o que estiver entre parênteses, depois colchetes e, por fim, chaves. Esses elementos são usados para delimitar, né, pontos dentro da equação, determinando o que é prioridade em relação ao quê? O que eu resolvo primeiro, tá? E também temos as prioridades das operações. Se a gente tiver soma, subtração, divisão, multiplicação, potenciação numa equação, o que a gente resolve primeiro? Primeiro, exponenciação, né, ou potenciação, logaritmo e radiciação. Depois, multiplicação e divisão e, por fim, a adição e subtração, né? Bom, vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente relembrar essas situações aí. A gente tem aqui, né, uma questão matemática envolvendo uma soma, subtração e potenciação e fração, né? Como que a gente resolve essa questão aqui? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer então, o quê? São as potências, ok? 5 elevado ao cubo. 5 elevado ao cubo significa multiplicar o número 5 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5, que resulta em 125.
E essa outra potenciação, ela tem uma particularidade, porque é uma potência elevada a um número negativo. Quando a gente tem uma potência elevada a um número negativo, a gente precisa transformar esse expoente negativo num expoente positivo. E como que a gente faz isso? Invertendo. Se é 2 elevado a menos 4, é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado à quarta. Agora aqui a gente tem uma potência positiva. E aí a gente consegue resolver. Fica 1 sobre 2 elevado à quarta é o 2 multiplicado 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 1 sobre 16. Então, gente, aqui a gente tem, então, 1/4 mais 125 menos 1 sobre 16, depois que a gente resolve essas potências. E aqui, como sair daqui agora? Como está envolvendo fração, gente, a gente sai daqui como? Tirando o mínimo múltiplo comum, o MMC. E o MMC entre 4, 1 e 16, por que 1, né, gente? Porque 125 é a mesma coisa que 125 dividido por 1. Quando a gente coloca 125 na forma de fração, é 125 dividido por 1. Qual que é o MMC entre 4, 1 e 16? 16. E aí, como que a gente faz, né? Pega o 16, o MMC, divide por 4. Divide por cada elemento. Ao dividir por 4, 16 dividido por 4 é 4. Então, fica o quê? 4 vezes 1, mais 16 dividido por 1, 16. 16 vezes 125. E 16 dividido por 16, que tem como resultado 1, vezes 1. E a partir daqui agora a gente já resolve. Como? Somando tudo que está no numerador. 4 vezes 1 mais 16 vezes 125 menos 1 resulta em 2003. E o denominador, 16. Então, a gente tem como resultado aqui uma fração, ok? Bom, vamos fazer mais um exemplo aqui, tá? Nesse caso, a gente tem uma soma, né? E a gente tem o quê? Potências envolvidas, ok? E agora surgiu o parênteses, né? Que é o sinal que define o que a gente resolve primeiro, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que resolver é esse parênteses. Nós vamos dividir esse exercício aqui em dois momentos. Primeiro, a gente vai resolver esse primeiro elemento e, posteriormente, esse segundo, tá? Bom, como que a gente resolve, então, esse primeiro parênteses? A gente tem que resolver tudo que está dentro do parênteses primeiro. Como envolve frações, MMC. MMC entre 5, 2 e 1 é 10. Então, a gente pega 10, divide por 5, certo? 10 dividido por 5, 2. E multiplica 4. 10 dividido por 2, 5. E multiplica 1. E 10 dividido por 1, 10. E multiplica 1. Então, agora, a gente termina de resolver essa fração aqui, desenvolvendo esse numerador. 2 vezes 4, 8, menos 5, mais 10. E aí, a gente chega, né, em 13, né? 8 menos 5, 3, mais 10, 13, sobre 10 elevado a menos 2. Gente, olha só, de novo, expoente negativo. Como que a gente faz para transformar esse expoente negativo? Inverte, certo? Então, fica o quê? 1 sobre 13 dividido por 10 elevado ao quadrado. Só que 1 dividido por 13 dividido por 10 elevado ao quadrado é o quê? Inverte a nossa fração. 10 sobre 13 elevado ao quadrado. Então, sempre que a gente tiver uma fração elevada a menos 2, para tornar, né, essa potência positiva, o que que a gente faz? Inverte a fração, 13 sobre 10 vira 10 sobre 13, e o expoente torna-se positivo, ok? A partir daqui, a gente já consegue resolver. 10 ao quadrado é o quê? 10 vezes 10, que é 100, e 13 ao quadrado é o quê? 13 vezes 13, que é 169, ok? Bom, então, a gente já resolveu essa primeira parte aqui dessa operação. Então, agora nós vamos desenvolver essa segunda parte, ok? O que que a gente faz aqui? Por onde a gente começa? Resolvendo as potências. Então, a gente vai ter 1 mais 3 ao quadrado, 9, que é 3 vezes 3, menos. Aí, a gente resolve esse parênteses, né? 4 menos 1 elevado a menos 2.
Aí a gente chega na situação que a gente tem uma potência com expoente negativo. Como que a gente faz? Inverte. Vai ficar o quê? 1 sobre menos 1 elevado ao quadrado. Só que a gente sabe, gente, que qualquer potência elevada a um número positivo, aliás, positivo não, a um número par, 2, 4, 6, 8, vai ter como resultado um número positivo. Então, menos 1 elevado ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que é o quê? Mais 1. 1 dividido por mais 1, 1. Então, a gente tem 1 mais 9 menos, esse menos aqui, gente, é por conta desse menos, tá? Não tem nada a ver com esse menos aqui de dentro, não. A gente chega, né, a 1 dividido por 1 mais 9 menos 1, que é 1 nono. Então, a gente já resolveu essa parte e essa parte. Basta agora somar os resultados, né? Então, a gente vai ter o quê? 100 sobre 169, que foi o resultado dessa operação, e 1 sobre 9, que foi o resultado dessa operação. Como é uma soma de frações, de novo, MMC. O MMC entre 169 e 9 é 1521. 1521 dividido por 169 vai dar quanto? 9. 9 que multiplica 100. 1521 dividido por 9 vai dar quanto? 169 que multiplica 1. Então, aqui a gente termina fazendo essa soma, né? 900, né? Mais 169, 1069 sobre 1521. Aí, a gente tem o resultado dessa operação aqui matemática, ok? Vamos para o próximo. Esse exemplo já envolve, né? Potência, envolve radiciação também, tá? Vamos lá. O que a gente resolve primeiro? Potências e raízes. E depois, as subtrações, ok? Então, a gente vai ter, olha só, o que é menos 2 elevado ao quadrado? De novo, né, gente? Uma potência par. Qualquer número negativo elevado a uma potência par tem como resultado um número positivo. Menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que vai dar quanto? 4. Esse menos aqui é este menos aqui, não tem nada a ver com esse menos de dentro do parênteses. Menos 4. Menos. Qual que é a raiz cúbica de 27? Bom, 27, gente, nada mais é do que 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 elevado ao cubo. Então, seria a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo, dividido. A gente resolve esse parênteses primeiro, menos 3 mais 5, 2, elevado a 0, menos 2. Então, a gente tem menos 4. Qual que é a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo? Basta cortar esse 3 com esse 3 e sumir com a raiz, que dá como resultado 3, né? Mas o que tem por trás disso? Na verdade, qualquer raiz a gente pode escrever como 3 elevado a 3, o que está dentro da raiz, elevado a 1 sobre esse elemento aqui. Então, seria 3 terços elevado a 1 terço, que nada mais é 3 terços elevados a 1 terço, a gente tem que multiplicar o 3 por 1 terço, que vai dar 1, que é 3. Mas pode fazer direto, tá, gente? Se a gente tem o mesmo número aqui e o mesmo número aqui, é só cortar. 3 com 3 sobra 3, ok? 2 elevado a 0. Gente, qualquer número elevado a 0 dá quanto? 1. Qualquer número, tá? 1.000, 3.000, menos 2.000, qualquer número elevado a 0 é 1. 1 menos 2, ok? Então, a gente fica com menos 4, menos 3 dividido por menos 1. Menos 4 menos 3, menos 7. Menos 7 dividido por menos 1 vai dar quanto? 7 positivo, ok? Então, a gente tem como resultado 7. Vamos para mais um exemplo. Não, agora a gente vai falar de equação de primeiro grau. Bom, diferente, né, dos exemplos anteriores, agora a gente aparece com uma letrinha, que é x. X é o quê? É variável. O que é variável? É incógnita que precisa ser descoberta numa equação, tá? Aqui a gente tem uma equação que a gente fala que é uma equação de primeiro grau. Por que equação de primeiro grau? Porque nossa variável x, ela está elevado a 1, tá? Se fosse uma variável x elevado a 2, seria uma equação de segundo grau, tá? Daqui a pouquinho a gente chega lá.
Então, a gente tem agora uma equação para resolver. É diferente das questões anteriores, que eram operações, não tinham uma igualdade, né? Então, aqui a gente tem uma equação. A gente precisa determinar o valor de x, tá? Na equação de primeiro grau, a gente tem o quê? Uma única solução. A gente encontra um único valor para x, tá? Como que a gente resolve isso aqui, gente? Primeiro, por envolver fração, o que a gente tem que fazer? MMC, ok? Qual que é o MMC? Entre 4, 5 e 1. É 20, certo? 20 dividido por 4 dá quanto? 5. Então, é 5 que multiplica x menos 2. Agora, vamos lá, vamos analisar esse segundo elemento. 20 dividido por 5 é quanto? 4, que multiplica 2x mais 8. É igual. 20 dividido por 1 é quanto? 20. 20 que multiplica o quê? 5. Quando a gente tem uma igualdade, tá, gente? Sempre que a gente tiver igualdade, o sinal de igual, depois de tirar o MMC, o que a gente faz? Some com o denominador, tá? Então, agora a gente some com esse denominador 20 e passa a existir só o numerador. Isso a gente pode cortar esse denominador somente em igualdade. Nos exemplos anteriores, a gente não fez isso. Por quê? Porque não tinha uma igualdade. Era apenas uma operação, tá? Mas a partir do momento que surge uma igualdade, a gente pode fazer isso, tá bom? A gente pode e deve, na verdade, fazer isso para encontrar a solução. Então, sumiu o denominador. Agora, então, a gente resolve esse numerador. Como? Aqui a gente aplica a propriedade distributiva, né, gente? Porque o 5, ele está multiplicando x e menos 2. Então, como que a gente faz? 5 vezes x menos 5 vezes 2. O menos é por conta desse menos aqui. Então, 5 vezes menos 2 é quanto? Menos 10. Aqui, de novo, a propriedade distributiva. 4 vezes 2x, 8x. 4 vezes 8, mais 32. É igual a 20 vezes 5, 100. E para sair daqui, o que a gente faz? Junta tudo que está com x, certo? 5 mais 8 dá quanto? 13x. Menos 10 mais 32 dá quanto? Mais 22. É igual a 100. O objetivo não é encontrar x, como que a gente faz? Para encontrar o x, a gente precisa isolar ele, deixar ele sozinho em um lado da equação. Para isso, a gente passa esse 22 para o outro lado da igualdade, certo? Só que se aqui é uma soma, como que passa para o outro lado da igualdade? Através de uma subtração. Então, fica 100 menos 22, que dá quanto? 78. E agora, gente, para sair daqui, 13 está multiplicando x. Para a gente passar esse 13 para o outro lado da igualdade, como aqui é uma multiplicação, passa como o quê? Uma divisão. Então, x é o quê? 78 dividido por 13. E 78 dividido por 13 é igual a 6. Então, a gente determinou o valor de x, tá? Uma única solução. X apresenta um único valor, ok? Bom, vamos relembrar aqui mais uma, tá? Equação de primeiro grau. Se é equação de primeiro grau, uma única solução. De novo, fração, tá? O que a gente faz? MMC. MMC entre 2, 5 e 1 é 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 que multiplica x menos 1. 10 dividido por 5 dá 2. 2 que multiplica x mais 3. 10 dividido por 1 dá 10. 10 que multiplica 5. Vamos aplicar o que acontece com o denominador? Some e a gente vai resolver o numerador. Aplicando o quê? Distributiva aqui, nos parênteses. Então, a gente vai ter 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 1, menos 5. 2 vezes x, mais 2x. 2 vezes 3, mais 6, é igual a 10 vezes 5, 50. Como que a gente sai daqui? Juntando tudo que está com x. 5 mais 2x, 7x. Menos 5 mais 6, 1. É igual a 50.
Para a gente isolar x, né, deixar x sozinho de um lado da equação, a gente passa esse mais 1 para o outro lado como menos 1. Ou seja, 7x é igual a 50 menos 1, 7x é igual a 49. Para isolar o x agora, 7 está multiplicando x. Passa para o outro lado da equação, dividindo. X é 49 sobre 7, ou seja, x é igual a 7. Então, gente, quando a gente quer isolar, né, o x de um lado da equação, o que é soma vai para o outro lado como subtração, o que é multiplicação vai para o outro lado como divisão, ok? Mais um exemplo de uma equação de primeiro grau, ok? De novo, uma única solução. Encontramos o valor de x e x tem um único valor, ok? Bom, vamos passar agora para a equação de segundo grau. Por que é segundo grau? Porque, gente, agora é diferente, apareceu o quê? Um x elevado ao quadrado, né? Quando a gente tem x elevado ao quadrado, é uma equação de segundo grau. Isso significa o quê? Que nós vamos ter duas soluções, ou seja, x vai apresentar dois valores, ok? Equação de segundo grau, como que a gente resolve? Aplicando Bhaskara, tá? Tirando o delta, e a partir desse delta, as variáveis x1 e x2, ou x' e x2', ok? Mas, como nesse caso a gente tem só x2 e não temos x, podemos aplicar Bhaskara? Sim, porque Bhaskara funciona para qualquer equação de segundo grau. Mas como não tem a variável x, tem um jeito mais fácil, mais rápido de resolver. Como? Bom, a gente vai isolar x2 de um lado da equação. Para isso, o que a gente faz? Passa esse menos 9 para o outro lado, ele vai como mais 9. Então, a gente tem 25x2 igual a 9. Vamos isolar x? Se aqui está multiplicando, 25 vezes x2 vai ser o quê? Passa para o outro lado dividindo, ou seja, x2 é 9 sobre 25. Como sair daqui agora, né? Gente, se a gente tem uma potência ao quadrado, qual que é o inverso da potência ao quadrado? A raiz quadrada, tá? Então, x é o quê? A raiz de 9 sobre 25. Só que a raiz de 9 sobre 25, a gente sabe que pode ser tanto menos 3 sobre 5, quanto mais 3 sobre 5, porque aqui x é igual mais ou menos a raiz de 9 sobre 25. Então, x1 vai ser o quê? A raiz de 9, 3, raiz de 25, 5, menos 3 quintos, ou x2 é 3 sobre 5. Então, são dois valores para x, tá? De sinais opostos, ok? Então, sempre que a gente não tiver a variável x, né? Aqui a gente tem só x ao quadrado, não tem x. A gente pode resolver dessa maneira, é mais rápido, e a gente sempre vai ter como resultado dois números iguais e de sinais opostos, ok? Bom, esse caso aqui também é uma equação de segundo grau, só que a gente não tem o termo independente. O que é o termo independente? O termo sozinho, sem a variável x, certo? De novo, pode aplicar Bhaskara? Pode. Bhaskara vale para tudo, mas tem um jeito mais fácil de resolver. Porque como não tem o termo independente, né? A gente pode fazer o quê? Nesses dois elementos, a gente tem um termo em comum. Qual o termo que é? X. Então, a gente pode fazer o quê? Colocar o x em evidência, né? O que é colocar o x em evidência? Coloca o x, 5x2 dividido por x sobra 5x e 18x dividido por x sobra 18. Então, 5x2 menos 18x é a mesma coisa que x que multiplica 5x menos 18. Nesse ponto aqui, a gente tem uma multiplicação que é igual a zero. Quando que isso daqui vai ser igual a zero? Para isso, para uma multiplicação ser igual a zero, um dos termos tem que ser igual a zero, certo? Então, ou x vai ter que ser igual a zero, ou 5x menos 18 tem que ser igual a zero, certo?
Então, o que a gente tem? Ou x igual a zero, daqui a gente tem uma solução, x1 igual a zero, ou 5x menos 18 é igual a zero. 5x menos 18 igual a zero, como que a gente resolve isso daqui? Passa o 18 para o outro lado, 5x igual a 18, e a gente tem a segunda solução como sendo o quê? 18 dividido por 5, ou seja, duas soluções. Equação de segundo grau, duas soluções, ok? Bom, e esse é o caso geral, né, gente? Em que a gente tem os três termos. O termo que multiplica x2, o termo que multiplica x e o termo independente. Quando a gente tem uma equação com os três termos, a única forma de resolver é por Bhaskara. O que é Bhaskara? Vamos lembrar? Primeira coisa, a gente tira um delta. O termo delta, ele é o quê? B2 menos 4AC. O que é B, o que é A, o que é C? A é o que está multiplicando x2, B é o que está multiplicando x e C é o termo independente. Então, aqui, o que vai ser o nosso delta? B2, o que está multiplicando, o que é B? É o que está multiplicando x, ou seja, 6 ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. O que é o A? 5. É o que está multiplicando x2. O que é C? É o termo independente. 1. Então, o nosso delta vai ser o quê? 6 ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes 1. 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 5, 20. 36 menos... Aliás, 4 vezes 5 vezes 1, 20. 36 menos 20 dá quanto? 16. Ok? Então, o nosso delta é 16. Qual que é nosso valor de x? Né? Bhaskara diz que o valor de x é menos b, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. O que é o b na nossa equação? 6, certo? Então, vai ficar o quê? Menos 6. Mais ou menos a raiz de delta é a raiz de 16, dividido por 2 vezes a. O que é o a? 5. 2 vezes 5, ok? Então, o que a gente vai ter? Duas raízes. A primeira é menos 6 mais a raiz de 16. Aliás, menos 6 menos a raiz de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, fica o quê? Menos 6 menos 4, menos 10. 2 vezes 5, 10. Menos 10 dividido por 10, menos 1. Aqui não está aparecendo para vocês, né? Mas na aula lá vai estar aparecendo. A outra raiz seria o quê? Menos 6 mais a raiz de 16. Menos 6 mais 4, menos 2. Menos 2 dividido por 10, menos 2 sobre 10, que é a mesma coisa que menos 1 quinto, ok? Então, a gente tem agora dois valores para x, já que é uma equação de segundo grau, ok? Vamos para mais uma? Bom, de novo, nesse caso a gente não tem x. Poderia resolver por Bhaskara? Sim, dá mais trabalho. Quando não tem x, a gente pode isolar x2. Como que a gente isola x2? Passando menos 500 para o outro lado, mais 500. 5x2 igual a 500. Como a gente sai daqui? Isolando x2. O 5 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. x2 é igual a 500 dividido por 5. x2 é igual a 100. X é o quê? Mais ou menos a raiz de 100. Então, a gente tem o quê? x1 menos 10 e x2 mais 10, porque a raiz de 100 é 10. Então, dois valores de x, os valores, né, de mesmo módulo, 10 e 10, só que um com sinal negativo e outro com sinal positivo, ok? E vamos resolver essa? Nesse caso, gente, primeiro a gente tem que resolver essa potência. Como que a gente resolve essa potência aqui, né? Aplicando lá o produto notável. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Relembraram? Então, como que vai ficar isso aqui? O quadrado do primeiro, 4x2. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2x vezes 1, mais o quadrado do segundo, 1 elevado ao quadrado, que é 1.
Isso aqui, como que a gente resolve? Distributiva, menos 5x menos 5, mais 4 é igual a 0. O que a gente faz aqui agora? Junta tudo que está com x2, tudo que está com x, tudo que está sozinho. Então, o que a gente vai ter? 4x2, aqui a gente vai ter o quê? 2 vezes 2x vezes 1 dá o quê? 4x. 4x menos 5x, menos 1x, menos x. E aqui os termos independentes, 1 menos 5, menos 4, mais 4, 0, né? Então, a gente ficou o quê? 4x2 menos x igual a 0. Pode aplicar a Bhaskara aqui? Pode. Mas não precisa, porque não tem o termo independente. Como que a gente pode resolver isso? Colocando o x em evidência. Quando a gente coloca o x em evidência, a gente vai ter o quê? X que multiplica 4x menos 1. Para essa multiplicação resultar em 0, ou x vai ter que ser igual a 0, ou 4x menos 1 tem que ser igual a 0, né? Um desses dois termos tem que dar 0. Então, a gente tem ou x igual a 0, daqui a gente tira a primeira raiz, x1 igual a 0, tira a primeira solução, né, dessa equação, ou 4x menos 1 é igual a 0. Como que a gente sai daqui? 4x igual a 1, x igual a 1 quarto. Então, a gente tem duas soluções, 0 e 1 quarto. Não tá aparecendo, né, gente? Porque aparece a filmagem aqui, mas no slide lá que vai estar disponível, vocês conseguem ver aqui, ok? Bom, é isso, tá, gente? Nossa primeira aula foi fazer uma revisão aí de potência, de operações, de equações de primeiro e de segundo grau. Já vou deixar uma tarefinha aí para vocês, tá? Fazer os exercícios indicados na lista 1 disponível no Moodle. A lista tem vários exercícios. Vou indicar alguns para vocês fazerem. Precisa entregar? Sim. No Moodle, em qual data? 23/9, tá? Daqui a uma semana até as 13 horas, aliás, até as 15 horas, que é o horário da nossa aula. E, gente, essa atividade aqui que eu tô deixando, ela já é uma atividade referente ao nosso sábado letivo. Dia 21, o próximo sábado, ele é letivo e equivale a uma segunda-feira. Então, que é um dia que a gente tem aula, né? Então, já vou... Aliás, acho que não é segunda, acho que é um sábado referente à quinta-feira, mas também é um dia que a gente tem aula. Então, a gente tem que repor a aula. A reposição vai ser feita na forma desse exercício, ok? No Moodle, eu vou deixar indicado quais exercícios que é para fazer. Então, minha sugestão ao final dessa aula, tá? Dessa primeira aula, dessa primeira revisão matemática. Refaçam esses exercícios que eu fiz aqui com vocês, para ver, né, se realmente vocês lembram, se realmente conseguem fazer, e façam os exercícios que eu vou deixar indicado lá, ok? Então é isso, gente. Nossa primeira aula. Agradeço a participação de todos vocês e mãos à obra, ok? Vamos trabalhar!